Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é um dos mais importantes para entender a natureza humana e a esperança da ressurreição. Por que eu acredito que o homem é uma alma e não tem uma alma? A base dessa verdade está no próprio relato da criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, verso 7: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O texto não diz que Deus colocou uma alma dentro do homem. O texto diz que o homem se tornou uma alma vivente, ou seja, o ser humano não tem uma alma, ele é uma alma. E hoje eu quero te apresentar 5 razões bíblicas por que eu acredito nessa verdade. Primeira razão, porque na criação, alma significa pessoa inteira. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, a palavra hebraica para alma vivente é nefesh. Nefesh não é uma entidade imortal dentro do corpo. Nefesh significa ser vivo, pessoa, vida criada. Então preste atenção, a soma é muito simples. O corpo, pó, mais fôlego, ruar, é igual a alma vivente. Quando esses dois elementos se separam, a alma deixa de existir. Portanto, a alma não é algo que o homem possui, é aquilo que o homem é. Segunda razão, porque a Bíblia ensina que o homem é mortal, não imortal. A imortalidade é um atributo somente de Deus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. E a Bíblia nunca diz que o ser humano possui uma alma imortal. Pelo contrário, Eclesiastes 3,19 declara: o destino dos homens e dos animais é o mesmo, ambos morrem. Essa igualdade não é para diminuir a dignidade humana, mas para lembrar que a vida depende de Deus e que ela não existe por si mesma. Se a alma fosse imortal, a morte não seria realmente morte. Terceira razão, porque a morte é descrita como um retorno ao pó. A Bíblia é clara, no fim da vida, o homem volta ao estado inicial. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nós lemos: o pó volta à terra como era e o espírito, o fôlego, volta a Deus que o deu. Aqui espírito não é uma alma consciente, é o fôlego de vida, o mesmo que Deus soprou em Adão. O corpo se desfaz, a vida cessa, a consciência se interrompe, ou seja, não é uma alma consciente voltando ao céu, é a vida retornando ao doador da vida. Quarta razão, porque a Bíblia afirma que na morte não existe consciência ativa. Se o homem tivesse uma alma imortal, consciente após a morte, os textos de Salmos e Eclesiastes seriam contraditórios, mas eles são muito claros. Salmos capítulo 146, verso 4 afirma: sai o fôlego e ele volta à terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. E em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 nós lemos: os mortos nada sabem, seu amor, ódio e inveja para sempre desapareceram. Isso significa que a morte não é uma passagem para outra forma de vida consciente, é uma interrupção total da existência. Não existe alma vagando, sofrendo ou observando. Há descanso, há silêncio, há pausa até a ressurreição. Quinta razão, porque a esperança bíblica não é a alma subir, é o corpo ressuscitar. Se a alma fosse imortal por natureza, a ressurreição seria desnecessária. Mas a esperança bíblica está em um Cristo que voltará e ressuscitará os mortos. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 5, versos 28 e 29, todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aonde estão os mortos segundo Jesus? Nos túmulos. E como sairão? Pela ressurreição, não pela alma voando para o céu. Paulo reforça essa verdade em 1 Coríntios capítulo 15, quando diz que somos revestidos de imortalidade, não que já a possuímos. A imortalidade não é algo que o homem tem, é um presente que Jesus dará no dia da ressurreição. Eu acredito que o homem é uma alma e não tem uma alma porque a criação mostra que a alma é o ser completo. Eclesiastes diz que a alma é mortal. A morte é o retorno ao pó e não consciência ativa. Salmos declara que os pensamentos cessam à morte e a esperança cristã é a ressurreição, não a imortalidade natural. E essa verdade não diminui o ser humano, pelo contrário, ela exalta o poder de Deus
a beleza da criação e a esperança gloriosa da volta de Cristo. Não nascemos eternos, nos tornamos eternos quando Jesus voltar. Deus abençoe você e a sua família. E lembre-se, a morte não é o fim, porque a ressurreição é o começo. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau.